Olá, boa noite. Começamos agora mais um CREA Online, mais um podcast CREA Online, sempre trazendo para vocês notícias interessantes, assuntos interessantes, e hoje não vai ser diferente, porque hoje está aqui com a gente o nosso querido Tarso, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, para falar sobre exigências, escreveu uma palavrinha também, né? Exigências, falei de novo, autuações e novidades na segurança do trabalho para as empresas, um assunto aí que todo mundo deveria conhecer, porque tem muita coisa para a gente levar em consideração. Boa noite, Tarso, tudo bom? Muito boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia, prazer te receber aqui de novo. Prazer é todo meu, eu me sinto em casa, né? Quando fala de CREA Online ou associação, eu me sinto em casa, né? Não é pra menos, né? Foi presidente. O outro presidente tá assistindo, que eu já achei, o André Ponciano aqui. Né? Um abraço pra todo mundo lá. Falou que ia te bombardear de pergunta, quero só ver, viu, André? Manda ele com calma. André, com calma aí. Ô, Tarso, mas assim, pra gente também é sempre um prazer te receber. Receber, né, o pessoal que realmente faz diferença na casa dos engenheiros, né? Até gosto de citar o André, que o André está sempre aqui assistindo, e o André também deixou, né, o legado dele lá. Tenho certeza que daqui a pouquinho a Cristiana vai estar com a gente também. E, né, é inevitável a gente começar sem falar um pouquinho da associação, né? Eu acho que a associação nos últimos anos está mudando muito, né? A gente tá vendo aí realmente uma reestruturação. Essa reestruturação começou com o legado do próprio André, né? Sim. Então, o André, ele começou essa reestruturação. Foi uma fase nova na Casa dos Engenheiros e Arquitetos de Barretos, né? A gente passou a chamar dessa forma no mandato dele, né? E não que os outros presidentes antes do André tenham sido ruins, não é isso, mas começou-se uma fase nova na associação, né? Então, houve uma mudança, né? Exato. Até você falando, a gente não pode realmente deixar de falar sobre a importância dos outros presidentes. Exato. Quando eu entrei já era a Débora. Sim. Né? A gente não pode esquecer a importância, o trabalho da Débora também. Todos que passaram por lá, cada um fez o que conseguia fazer. Exato. Né? E aí a gente entrou numa nova fase. Sim. Né? A vinda do André foi uma nova fase. Sim. E, né, a gente continua batalhando, para que tudo que ele fez a gente continue fazendo e faça mais, né? Foi uma fase que teve uma preparação da Débora, né? A Débora, ela teve uma preparação para que viesse essa nova fase que começou com o André, depois eu, agora a Cristiana, né? E vamos ver. A gente tá precisando de novas pessoas, que é esse o legado do André, né? O grande legado do André é esse. Novas pessoas, novos membros, nova diretoria, e novo em tudo, né? O André falou que tá procurando as perguntas no Google. Tá bom. Esse André é terrível, né? Fala sério, né? Esse André é terrível. Bom, Tarso, vamos entrar no assunto. Eu já tive a oportunidade de conversar muitas vezes com você sobre segurança do trabalho. Tive a oportunidade, a honra, acho que, né, a oportunidade mesmo, ainda mais, né, quando eu estava estudando segurança do trabalho, fazendo segurança do trabalho. Por várias vezes eu te perguntei, né, pedi ajuda nos trabalhos, porque até brinquei com você hoje, né, preciso arrumar tempo para fazer um estágio lá na LTA, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Quem sabe nas férias, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso. A gente tá com as portas abertas lá. Né? Pegar aí uns dias das minhas férias e lá fazer um estágio com o Tarso, que eu tenho certeza que vou aprender muito. Anota isso. Nós temos essa abertura realmente. A gente costuma dar essa abertura para quem quer ir lá para participar da vivência da segurança e da medicina do trabalho. Assim, eu senti muita falta de muita coisa no curso de pós-graduação, que é fato, a gente só vai ter na vivência. Na vivência, exatamente. Né? E de tudo que a gente já conversou, houveram algumas mudanças. Houve mudanças nas normas, houve mudanças no e-social, teve muita mudança que acaba implicando uma atenção maior dos empresários, Exato. né?
Então, acho que é sobre isso que você vai falar um pouquinho. Eu costumo dizer que a segurança do trabalho ela é muito grande, ela é muito complexa. Sim. Dá a impressão que é só uma pós-graduação que o engenheiro ou que o arquiteto antigamente fazia, né? Mas ela é muito grande, ela é muito extensa. Sim. Tão extensa que nós temos hoje 38 normas e eu não lido lá, mesmo sendo uma assessoria em segurança e medicina do trabalho, eu não lido com todas. Tem normas lá que sequer eu li, né? Por quê? Porque não é da nossa região, não é característica da nossa região é uma região rural, né? Tem indústrias também, mas, por exemplo, não tem naval. Então não tem sentido eu ler estudar aquilo, já que eu não vou participar de nada daquilo, né? Então tem norma, muita norma. E a gente não lida só com normas regulamentadoras, as NRs, né? A gente lida com IT do bombeiro, né? A gente lida com normas da ABNT, a gente lida com muita coisa, a Anvisa, né? Muita coisa. Então o nosso campo é muito grande. E só com experiência, né? Exatamente. É o que eu penso, não adianta eu ficar lá lendo as normas e tentar decorar as normas, que eu acho que é até impossível, né? Porque são 38, é muita coisa, né? Exato. Com muitos detalhes. Exato. Mas com o tempo a gente vai pegando aquela vivência de... a NR6 fala sobre isso, né? EPIs. A 18, entendeu? Construção civil. Então, com o tempo a gente vai lembrando disso. Sim. E não... Decorar todos é difícil. Exato. Se é difícil assim para o profissional que está na área, quanto mais para o empresário que está lidando com outras coisas. Então, o nosso objetivo hoje aqui é dar uma pincelada bem superficial em relação às normas, em relação às novidades, né? A grande novidade que é o que está tendo hoje, né? Você já deu spoiler, é o E-Social. e vou falar um pouco sobre o E-Social, que é a grande sacada, né? Eu acho que tem muita coisa positiva e muita coisa negativa no E-Social, mas é a grande sacada do governo federal. Mas isso aí a gente explica depois. Tá bom, então vou pedir para o Carlão já colocando, né, os slides aí para gente, para você, né, o que a gente prometeu seria uma palestra online, então vou deixar você palestrar. A gente vai conversando. Eu até peço desculpas a quem estiver assistindo, porque eu coloquei algumas figuras, né, algumas fotos que são para chocar, né? A segurança do trabalho é assim, né? Ela lida com a conscientização e nada mais do que você ver o que pode acontecer para se conscientizar do que você não sofreu ainda. Exatamente. O fato de você ter colocado as imagens impactantes, eu acho muito bom. Acho que foi no ano passado, ano retrasado, enquanto eu estava fazendo o curso de segurança do trabalho, eu escrevi, numa das nossas participações nos fóruns, lá eles pediam para falar sobre alguns acidentes, e eu falei assim, bom, vou falar de acidentes que eu vejo que pode acontecer na nossa região, e por fim eu fui pesquisar e descobri que ele é muito frequente em todo o Brasil, porém pouco notificado, que são os acidentes em silos. Sim, né? E gravíssimo. Outro dia teve uma morte. Sim. Esses dias para trás teve uma morte. Quando eu fiz essa pesquisa, eu descobri que eu não sei se isso mudou agora, né? Não tinha um campo dedicado ao silo, quando você faz, como que chama aquela... CAT? O CAT. Né? A CAT, né? O CAT. Comunicado de acidente do trabalho. Parece que não tinha um campo específico no CAT que fosse para você fazer essa notificação, e que muitas empresas deixavam de notificar ou não notificavam corretamente esses acidentes. Então, na pesquisa que eu fiz, eu descobri que esse é não sei se isso confere mesmo, mas é um dos acidentes com maior número de ocorrência. Sim. Então, assim, você fica pensando, gente... uma pessoa que cai dentro de um silo, como que ela vai sair? Ela morre sufocada. Em quantidade não é tanto, mas ele tem um índice de gravidade muito alto. Sim. Né? Porque a gravidade de um acidente com silo é muito alta, porque é gravíssimo, né? Você pode sufocar, você pode morrer asfixiado, você pode morrer envenenado. Então tem a taxa de gravidade desse tipo de acidente é altíssima. Então acho que é por isso que tem essa atenção, né? É um negócio bastante preocupante, e isso ficou marcado para mim,
né, que eu fui caçar alguma coisa para, né, escrever a respeito. Pensei nisso, falei, gente, eu acho que é algo que mexe aqui com a nossa região. Eu já fui fazer matéria de incêndio em silo, né, lá no Distrito Industrial 2, eu lembro que uma vez teve um incêndio lá, que foi um negócio assim, louco, sabe, que para o próprio bombeiro foi um trabalhão, lembra disso? É porque é um material que ele, dependendo do jeito que ele está armazenado, ele se torna combustível. Sim. Né? E é orgânico, então se torna combustível. Dependendo do jeito que está armazenado também, se tem muita poeira, ele se torna explosivo. Então, silo realmente é um assunto muito sério. Bom, vamos começar. Carlão, tá no ponto aí as apresentações? Aê! Então vamos lá. Essa primeira parte, ela diz um pouquinho sobre mim, né? A minha trajetória como engenheiro, né? Eu formei em 97, depois em 2003 eu fiz a minha pós-graduação e depois disso eu mergulhei na segurança do trabalho. São só 20 anos que ele tem de experiência. Esse ano nós estamos fazendo 20 anos, vamos fazer uma festa em agosto, né? Olha! Agosto é onde completa os 20 anos, né? Que eu comecei a empresa. E então nós vamos fazer uma festa. Você já está convidado também. Opa, eu vou cobrar esse convite. Pode. Não, você não precisa cobrar, você vai estar por lá. E a partir de 2003 começa a minha história, efetivamente, como engenheiro de segurança do trabalho. E aí, todo mundo faz a segurança, a maioria faz a segurança do trabalho por um complemento. A segurança do trabalho não pode ser um complemento, ela tem que ser o principal. Por isso que eu me joguei de cabeça mesmo na segurança do trabalho. Achei muito bonito. Claro, sou engenheiro civil no sangue, mas abracei a segurança do trabalho. Próximo, Carlão. Pode pôr o próximo, Carlão. Hoje nós vamos falar sobre prejuízo, né? Se o objetivo é empresa ou empresário, então nós vamos falar do prejuízo, porque o empresário ele visa lucro. Ninguém abre uma empresa para não ter lucro. Então, abrir uma empresa tem que ter lucro. E o que mais atormenta o empresário é prejuízo. Eu sou empresário também, eu sei o que é. A gente falando de o que mais dá prejuízo numa empresa, questões organizacionais ou financeiras, e esse é o mais grave mesmo na finança da empresa, mas nós temos também afastamento por acidente, né? Afastamento do funcionário. Imagina o tempo do funcionário, que é o grande valor da empresa é o funcionário. Não existe empresa sem funcionário. Então, afastamentos por acidente do trabalho, por doenças ocupacionais, rendimento abaixo do esperado, que hoje está sendo gravíssimo com a nossa cultura, nosso ensino, o jeito que está. Tem se falado muito na síndrome de Burnout. Síndrome de burnout, né? Isso aí é porque a gente está sendo cobrado demais e está tendo pouca instrução. E aí, com essa cobrança, pouca instrução, estuda demais, telefone, pandemia, cobrança, isso está acabando com todo mundo. Né? Então, ações trabalhistas também, nós temos um prejuízo aí para as empresas de ações trabalhistas e etc. Né? Então, a gente vai tratar disso. Né? Eu costumo colocar um roteiro, quando a gente vai falar de alguma coisa, algum assunto, eu costumo colocar um roteiro. Sim. E qual é esse roteiro? Esse roteiro está ali, né? E aonde a gente vai chegar? Dando instruções, que é o que a gente falou no começo, né? Nós vamos chegar nisso. Sim. Então, qual é gasto ou investimento a segurança do trabalho? Nós temos um investimento. A gente que é da área, né? Você é da área também, a gente tem isso, claro, na cabeça da gente. Mas o empresário que não conhece, ele não sabe que é um investimento. Então, tem que ser um investimento. Porque se eu tenho um prejuízo, né, que eu mostrei no slide passado. Se eu tenho um prejuízo em relação à segurança do trabalho e à medicina do trabalho, então por que não investir nisso? Eu tenho que investir, porque eu tenho afastamentos, enfim, então não posso ter prejuízo em relação a isso. Então, e aí a gente tem essas imagens chocantes aí, né, mas é para prevenir desse tipo de situação, né? A segurança e a medicina do trabalho, ela existe para que a gente não tenha prejuízo com os nossos funcionários, que são o nosso maior patrimônio da empresa, né? Nessas situações, né? Quais são as situações? São essas que a gente vai exemplificar aí agora. Pode passar, Carlão. Você vê que são situações que de morte, situações de risco altíssimo, choque elétrico, quedas. Pode passar.
soterramento, choque elétrico. Volta um pouquinho aí do soterramento, só para a gente lembrar que a gente teve um caso recente, aqui em né? Barretos recentemente, exatamente. Né? Essas fotos não são daqui, tá? Só essas fotos são da internet. Eu tenho fotos minhas lá também, mas como alguém pode se reconhecer, eu não deixei. Então, essas são fotos exemplificativas, mas que traduzem exatamente o que acontece. São fotos de doença, então para prevenir disso também, doenças ocupacionais. O que seria essa doença aí dos dentes? É uma exposição a produtos químicos. São produtos químicos que a quantidade presente no corpo faz com que a pessoa comece a sangrar. Só dando uma parte aí, mas o que seria isso? Falta do uso do EPI? O que chega a acarretar isso? Na maioria das vezes, a pessoa ela não utiliza uma proteção. Né? Então, ela fica exposta ao produto de uma forma que não se protege. Na maioria das vezes, é um EPI. Né? Isso a gente também precisa... A gente internamente, na segurança do trabalho, a gente desmistifica isso, que o EPI seria a primeira proteção. O EPI é a última proteção. Então, nós temos uma sequência de neutralização. Primeiro, extingue o risco. Sim. Depois, outras medidas mitigatórias. E, por último, o EPI. O EPI ele tem que ser de uma forma provisória. Então, nesse caso aí, como não tinha jeito de extinguir o produto químico, a pessoa ficou exposta a esse produto e, sem utilizar nenhum EPI, ela foi se contaminando de uma tal forma que ela começou a perder os dentes. Começou a ter hemorragia, perdeu os dentes, enfim. Fica totalmente destruída. Fígado fica totalmente comprometido, né? Então é muito, muito grave. A ponta dos dedos brancos seria o quê? Aquilo lá é uma síndrome de vibração. A pessoa ela fica exposta à vibração, exatamente. Nossa, mas assim, isso daí foi logo depois de usar um maquinário ou isso daí... Não, isso é com o tempo. Permanente? Com o tempo. É permanente. Permanente e ela vai ficando com o tempo. Por quê? Parou de circular? Para de circular. Então ele vai perder a ponta dos dedos? Vai perder a ponta dos dedos. Que loucura, Tarso. Eu não sabia disso, não? Sim. Olha, tá causado pela vibração. Vibração é um risco físico, né? Vibração. Então, não é só maquinário, tá? Eu pensei em usar aquela britadeira de mão, né? Não é só isso, não. É a pessoa que está exposta a uma vibração muito grande, seja maquinário. Vibração é mais máquinas, né? Mas a pessoa ela está exposta a esse tipo de vibração, ela começa a perder a circulação, principalmente nas extremidades, né? E aí perde o dedo. Aquele raio-x ali é de uma contaminação por asbestos, né? Poeira, né? Então, a pessoa começa a perder a capacidade pulmonar, ou fica surdo também. Tem um outro senhor ali fazendo uma verificação do canal auditivo, né? Então, são doenças ocupacionais que ninguém quer que seus funcionários, o seu melhor patrimônio da empresa, tenha, né? Pode passar. Pode pôr o próximo, Carlão. Você vê cenas muito chocantes, né? Acidente, uma pessoa utilizando um disco ali, cortou o rosto, né? O disco estourou, não tinha proteção do disco. Inclusive a proteção é obrigatória. Obrigatória, exatamente. Né? Tem que ter a proteção. Dependendo da situação, ele deveria estar com face shift também, com a proteção para o rosto também. Então depende da situação, não sei qual é a situação que ele sofreu esse acidente. Você vê o anel ali também, a pessoa utilizando o adorno, aliança, né? Aliança. Geralmente isso acontece quando a pessoa vai descer. Dá para perceber que a aliança está até deformada. Sim. A pessoa vai descer de alguma coisa, de algum local, enrosca e perde a ponta do dedo. Ai. Eu tenho um parente que aconteceu isso com ele. Ele perdeu a ponta do dedo. O dedo anelar ele perdeu. Então, isso é uma besteira tão grande. Então, quando se fala para não utilizar adorno, é exatamente por conta de uma situação dessa daí. Ó. Você vê o trator tombado lá também. Então, do trator, eu estava olhando, até lembrei. Nós tivemos um caso há pouco tempo também. Sim. Foi em usina, não foi? Eu não lembro. Provavelmente foi. Eu não tô me lembrando desse aí, não. Mas teve um caso. Acidente para nós lá, a gente vê tanto acidente que a gente fica até um pouco cético, né? Em relação a quando acontece algum acidente. Mas
é emblemático, né? Você vê um trator desse assim, tombado com a pessoa de baixo. Bom, a gente não vai longe, né? Se a gente for pensar, a segurança do trabalho está até em casa, né? Sim, porque a totalmente. gente viu o acidente que aconteceu com o ator, Sim. o Jeremy. Sim. Você vê, ele estava operando uma máquina que ele estava acostumado a operar. Sim. Né? Ele estava sempre ali ajudando os vizinhos a tirar a neve e tal. E o que aconteceu? Olha só. Pois é. Passou por cima dele. Pois é. Né? E quase matou o cara. Pois é. O Gugu também. Então. Gugu Liberato, né? Então, isso acontece, né, em casa. Muito acidente. Eu tenho uns vídeos lá. Lógico que a gente não ia passar isso aqui agora, mas tem uns vídeos lá que exemplificam isso. Donas de casa caindo de escada ou de banco, ficando paraplégica, morrendo dentro de casa. Ô, Tarso, só vou fazer um comentário aqui, ó. Um outro engenheiro de segurança do trabalho, que a gente tem muito respeito, que é um cara também 10, Aguinaldo Tomazatti, está dando parabéns, já ia citar, falando que são muito boas as explicações. Obrigado, viu, Aguinaldo? O Aguinaldo esteve aqui comigo outro dia. Você falou, você viu, né? Vi. Você falou dos acidentes dentro de casa. Olha o que aconteceu comigo uma vez. Eu estava lavando o banheiro e eu caí com o rosto no vaso sanitário. Só que quando eu caí, eu bati o rosto, o ombro, sabe? Eu bati essa parte aqui. Sim. Tarso do céu. Eu acho que eu já estava na casa dos engenheiros na época. Eu fiquei toda roxa. Foi uma pancada tão forte, que eu falei assim, eu vou desmaiar. Nossa Senhora. E aí eu sentei no chão e fiquei me segurando. Depois eu me olhava no espelho, assim, passou uns dias, eu fiquei todinha roxa. É um perigo tão grande, porque você imagina, se quebra. Você morre ali. Eu vou te citar 2 casos de banheiro. Eu tenho uma foto nos meus banheiros lá na empresa, que é justamente para isso. A foto de uma moça com a perna e a nádega toda retalhada, rasgada. Meu Deus. Porque essa moça, ela subiu em cima do vaso, com nojo do vaso, ao invés de pegar, limpar com o papel, né? Então ela subiu em cima do vaso e o vaso estilhaçou. Ela ficou sem a perna, ficou toda estilhaçada a perna. Deus. E eu ponho essa imagem lá no meu banheiro, nos meus banheiros lá na empresa, né? Para chamar a atenção, para chocar. Tem que chocar, porque a pessoa não pode subir em cima do vaso. Isso acontece normalmente. A pessoa sobe em cima do vaso porque tem nojo. Outro caso de banheiro também que eu preciso citar, eu acompanhei um óbito esses dias atrás, alguns meses atrás, né, poucos meses atrás, de uma pessoa dentro de uma empresa, mas isso acontece dentro de casa, já que você está citando casa, da pessoa limpando com cloro. Então, lá fechou a porta e ficou dentro. Fechou a porta, Meu ficou Deus dentro. Nesse caso, no caso desse senhor que morreu dentro de uma empresa, a concentração de cloro era tão grande dentro do vestiário que ele sufocou. O cloro é asfixiante, né? Ele não te mata por queimadura, ele te mata por asfixia. Então, a concentração de cloro foi tão grande no ambiente que ele desmaiou e ficou no chão com o rosto, e o cloro desceu, a concentração de cloro foi tão grande que ele se asfixiou, morreu e queimou as vias, quer dizer, não tinha jeito nem de voltar. Já fiz uma besteira parecida também, joguei um produto forte dentro do banheiro, fechei a porta e saí. Exato. Não, fechei a porta e saí, fui fazer o resto do serviço. Quando eu abri a porta, tava impregnado lá dentro. Ô Carlão, presta atenção aí, ó, nós não estamos no YouTube e depois você vem olhar aqui a tela atrás de mim, por favor. Põe o próximo slide aí pra gente. Então, acidentes em banheiro são muito corriqueiros, né? São muito corriqueiros. Então, a gente precisa tomar cuidado. E você está falando de acidente em casa, doméstico, é gravíssimo. Gravíssimo. Porque tudo tá ligado, né? Aquele anterior, Carlão, esse aí, tem algum outro antes ou não? Volta um. Ah, sim. Então é o posterior. Esse é o que eu considero a norma regulamentadora mais importante de todas as 38 normas, a ANR17, ergonomia. Ah, é? Essa é a mais importante, porque atinge a todos. Ela é democrática nesse sentido, ela atinge a todos. Sim. Né? Se você está num ambiente naval, se você está num ambiente agrícola, se você está num ambiente frigorífico, a ANR17 vai te atingir.
Então, ela é a mais importante. Eu costumo dizer lá internamente que ela é a mais importante. Então, você falou da síndrome de burnout. Burnout, né? Que é um termo em francês. Mas não sei. Fala aí que eu já nem sei se tá certo, se eu falo certo, se eu falo errado. Eu falo burnout. Burnout. Então, nós temos a questão ergonômica, que é muito grave, levantamento de peso. Enfim, isso corriqueiramente afasta muita gente. Né? Corriqueiramente. Então, o posto de trabalho da pessoa é importantíssimo. É onde você começa a trabalhar na empresa. E né? veio muito à tona também a questão da ergonomia agora na pandemia, que muita gente foi trabalhar em casa. Exatamente. Né? E como é que você ajusta ergonomicamente o teu posto de trabalho dentro de casa? Pois é. Isso é um problemaço nas empresas. Sim. Então, todo mundo acha que essa questão do home office é uma solução para as empresas. Não, isso a empresa está criando um problemaço para ela. Exatamente. Porque como que ela vai organizar ergonomicamente a casa da pessoa? É uma situação assim que você perde o controle. Exatamente. Você está perdendo o controle totalmente do teu funcionário, das condições que você está dando para o teu funcionário trabalhar. Ele pode se afastar dentro de casa por uma questão ergonômica. Então, por uma questão ergonômica. Quando eu estava fazendo a pós também, veio à tona essa discussão, porque um dos meus professores lá do Rio de Janeiro, ele argumentou comigo que as empresas estavam investindo na ergonomia dentro das casas dos funcionários. Eu falei assim, olha, de repente isso aí está acontecendo aí no Rio de Janeiro. Aqui na minha região, eu não conheço isso. Aí depois eu fui perguntar para o meu filho, ele falou assim, não, a empresa forneceu R$160, acho que foi. Uma cadeira boa custa R$1.500, R$2.000. R$160 não dá para comprar, se der, um apoio de pés. Entendeu? O apoio de pés, acho que eu paguei 70, 90, alguma coisa assim. Pois é. Então, assim, quer dizer, não era o adequado. Exato. Né? Vamos para o próximo ou você quer falar mais de ergonomia? Não, eu acho que a ergonomia ela é democrática, né? Ela atinge a todos, né? Então a gente precisa ter uma atenção enorme para a ergonomia, voltar a atenção para a ergonomia, porque é muito democrática, né? Inclusive o próprio funcionário, né? Exato. Tem que estar atento. Não adianta você dar o EPI, a forma, a cadeira correta, o ambiente correto, se ele não faz bom uso. Exato. E é um investimento para a empresa, é um investimento tão pequeno em relação a um afastamento, por exemplo, um afastamento pela síndrome do túnel do carpo, que é a síndrome que a pessoa tem no punho. Ela, pela digitação ou pela manipulação de alguma coisa, ela começa a inflamar o punho. E ela fica inválida, ela não dá conta de trabalhar. Então, imagina uma situação de um suporte de teclado que custa lá seus de 80 a 300 reais, tanto faz, não sei, em relação a uma consulta vai custar seus 300 reais. Não, e o fato é de muito você ter que afastar o funcionário e contratar outro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É complicado. É prejuízo atrás de prejuízo. É prejuízo atrás de prejuízo. O não investimento na segurança do trabalho. Aí tem outros detalhes também em relação ao retorno desse investimento, né? Mas isso aí a gente fala depois. Qual que é o próximo? Vamos pro próximo aí, Carlão? Enquanto ele põe lá, eu vou falar aqui, ó, que a Tati Brioli tá aqui com a gente, batendo palminha. E a Élita, ela disse o seguinte, boa noite, excelente palestra para grandes explicações. E ela fez uma pergunta que eu vou deixar mais pro final. Joia. Que é a seguinte, qual o acidente que você presenciou que mais chocou? Então a gente fala sobre isso no final. Tudo bem. Gostei, viu, Élita? Muito boa pergunta. Cadê? Vamos pro próximo? Nossa, eu tô tão coradinha ali. Vamos lá. Tem um antes, né? Tem um antes. Sim. Carlão, você correu aí, né? Volta lá na ergonomia. Aí o próximo agora põe o próximo. Então, evite prejuízos, né? Quais são os prejuízos? Prejuízos por afastamento, por acidente de trabalho. São acidentes, aí a gente vai uma questão mais técnica agora, mas a gente vai tentando deixar a coisa mais palatável. Condições, são acidentes típicos ou acidentes de trajeto, né? A gente classifica os acidentes assim. Condições do ambiente do trabalho ou condições de máquinas e equipamentos ruins, ou falta de gerenciamento desses riscos, né? Então você tem várias situações aí que podem ocasionar um acidente. Próximo. Carlão tá dormindo lá. Doenças ocupacionais, né? Então a gente tem as doenças que são causadas por produtos químicos, né? Aquele dos dentes lá, lembra? Ruído, calor,
E as condições ergonômicas. Eu coloquei até em laranjinha ali para gente chamar atenção. Para chamar atenção, porque as condições ergonômicas são as principais, é muito comum, né? É comum e é geral, né? É geral. É geral, porque quando você fala de produtos químicos, é uma parcela dos trabalhadores que mexe com produtos químicos. Exato. Quando você fala de alturas, uma parcela do trabalhador trabalha em altura. Mas quando você fala de ergonomia, envolve todo mundo. Envolve todo mundo. É democrático mundo. em relação ao acometimento de todo mundo, né? Exatamente. Próximo. Rendimento baixo, e eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente toca agora, né? O rendimento abaixo do inesperado. Isso é um fator de prejuízo da empresa também, né? Quais são esses fatores de rendimento baixo? Falta de experiência, né? Ou você pode citar um salário que não é compatível com o profissional, então você vai querer... Experiência e treinamento também. Né? Exato, aí que está o problema, né? Que é o último lá, né? Aí você tem salário baixo, a lei da oferta e da procura, né? Você tem baixa instrução básica, que é a nossa formação, né? A minha formação de colegial, de ensino fundamental, foi uma, a de hoje já é outra, totalmente diferente, tá muito... E mudou mais um pouquinho agora? Mudou, pois é. Tá causando uma polêmica. Pois é, e a gente eu acredito que a gente está deixando passar essa questão, porque isso profissionalmente faz diferença. E você sabe o que é pior ainda? Você está falando da baixa escolaridade, o que é pior ainda é que às vezes a gente vê algumas empresas, é lógico, não é regra, mas a gente vê algumas empresas que contratam um profissional de baixa escolaridade porque ele é mais barato. Mas é exatamente isso. E aí é perigoso para aquele profissional, é perigoso para a empresa, é perigoso para todo mundo. Exato. Até às vezes a gente fala, né? O estudar é tudo. Uhum. Muitas pessoas não tiveram oportunidade, né? Só que a gente tem algumas facilidades, mudando um pouquinho do assunto hoje, mas assim, eu acho que é importante a gente falar isso. A gente tem algumas facilidades hoje que uma pessoa ela consegue terminar o ensino fundamental. Disso. Você vai falar? Eu vou falar exatamente disso. Você vai falar na palestra? Vou falar. Então não vou nem falar. Eu me adiantando. Você tocou num ponto chave. Eu conheço esse Tarso, viu? Você tocou num ponto chave. Então continua, vou deixar você chegar lá. Então baixa instrução, né, na formação básica da pessoa, do profissional, que vai influenciar na formação profissional dele, né? E a própria falta de instrução profissional, né? Que ele não está tendo a preparação. E nessa falta de treinamento que a empresa pode proporcionar para aquele trabalhador, porque ele não necessariamente ele vai chegar pronto na empresa, né? Mas ele precisa ser preparado também, tanto fora quanto dentro da empresa, né? E ali são os treinamentos que a empresa pode proporcionar para ele, que são os presenciais e o EAD. Hoje abriu-se um leque muito grande, que é o que você ia falar, né, em relação ao EAD. As empresas, em relação à segurança e medicina do trabalho, também estão possuindo a questão do EAD para esses treinamentos. Tem treinamento que pode ser feito EAD. E a gente, na nossa plataforma, lá na minha empresa, a gente tem essa plataforma de forma EAD, à distância. Online, que a pessoa pode fazer do celular, do computador, da onde quiser, o horário que ela quiser. Se ela quiser fazer de madrugada, ela pode fazer. Se ela quiser fazer durante o horário da empresa, ela pode fazer. Então, são treinamentos que estão aí para facilitar, exatamente o que você ia passar. É a qualificação, né? Exatamente. É a qualificação. A gente tem que aprender, a gente tem que saber. Porque... tudo é um contexto, né? Eu recebo o EPI, mas não sei por que eu tenho que usar, mas a empresa tem que treinar. Sim, a empresa tem que treinar, mas eu também preciso conhecer, eu também preciso... A gente sempre tem que buscar um porquê. Exato. Né? Exato. Mas por quê? Mas a pessoa que me treinou falou que eu vou usar isso por causa disso, mas eu estou convencido, então vamos procurar um porquê. Exato. Né? Hoje a gente tem tudo na palma da mão. Vou até fazer uma brincadeira, as pessoas vão ficar bravas comigo. Para de assistir vídeo da MC Pipoquinha e vai estudar. Nossa Senhora. Eu fiquei sabendo dessa MC Pipoquinha faz poucos dias. Sempre defendi as mulheres. Você, na nossa gestão, não tem nem o que dizer, né? Não é? A chefe hoje da UGI Barretos, uma mulher, indicada por nós. Exato. Né? Então, tem alguma coisa de diferente em relação a isso? Não tem. A gente está apoiando mulheres. Né? Então, bom, foi só para descontrair. Volta a colocar os slides aí, Carlão. O próximo. Aí. O anterior.
Das ações trabalhistas. Aí. Isso. E o final, né? O final de uma sequência profissional, que é a ação trabalhista. Uma ação trabalhista é o final de uma sequência profissional, o final de uma relação profissional. Né? Esse marca o final, que são perda de capacidade laboral, os principais motivos, né? Perda de capacidade laboral parcial ou total. Imagina você perder um funcionário parcialmente ou totalmente. Uma morte, né? Desacordos, né? Desacordos financeiros e pessoais. E eu sou perito, não sei se o pessoal prestou atenção, eu faço perícias também. Eu fui alocado em Barretos e Catanduva. Hoje eu estou só em Catanduva, né? Por conta de conflito, né? Para não dar conflito comercial, para não pegar um cliente meu, como eu como perito e um cliente meu. Então, a maioria das perícias hoje são problemas pessoais. Por incrível que pareça, não são desacordos comerciais, financeiros, profissional, pessoal. Isso diz o seguinte, que a gente está tendo um problema pessoal muito grande com as pessoas. Sim. Uma pessoa não vai entrar na justiça porque teve uma diferença no teu salário em 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, simplesmente por conta disso. Ela não entra na Justiça do Trabalho por conta disso. Ela entra na Justiça do Trabalho porque foi maltratada, porque ela foi destratada, porque alguém gritou com ela, e tem também os profissionais nisso, né? Ação trabalhista profissional, mas isso é outro caso. Mas nós temos, a maioria das vezes são questões pessoais, não são financeiras. E acabam desencadeando tudo isso. Exato. E quando a empresa ela investe na segurança do trabalho, o profissional ele se sente cuidado, ele se sente acolhido. E na maioria das vezes, quando a empresa investe na segurança do trabalho, o índice de ações trabalhistas cai demais da conta. Né? A ação trabalhista só serve para uma coisa, para gerar um litígio entre o profissional e o empresário e dar dinheiro para o advogado. Simples assim. O advogado que vai ganhar com isso. Então, qual é o outro motivo? Solucionar uma diferença que poderia ter diferença de horas, que poderia ter sido evitada ou poderia ter sido resolvida com a conversa. Então, eu acredito que a gente precisa pensar um pouquinho mais nessa situação de ações trabalhistas, né? Com certeza. O próximo. Põe o próximo, Carlão. Aí a gente tem um pouquinho das multas, né? Isso é prejuízo também. Quem não investe em medicina do trabalho, nós temos multas. Ali a gente tem por número de funcionários, né, quais são as multas, só para a gente ter um pouquinho de noção, de base do que são as multas por não cumprimento das normas só de medicina do trabalho, né? Próximo. Pode pôr o próximo, Carlão. Agora nós temos de segurança do trabalho. São itens separados. Por incrível que pareça, são itens separados. Quer dizer, eu posso levar 2 multas. Você pode levar 2 multas e multa por funcionário também, né? Então, a conta pode sair salgadíssima. Dependendo da vontade do auditor fiscal do trabalho, ele pode quebrar uma empresa. Ele pode fechar uma empresa. É o que você falou no começo. É um custo ou investimento? Exatamente. Um custo ou investimento. Para evitar o custo. Exatamente. Isso a gente está falando do ambiente Ministério do Trabalho. Agora vamos para os próximos aí que a coisa vai piorar. Então passa o próximo aí. A Justiça do Trabalho, ações trabalhistas. Olha um númerozinho ali. 4 bilhões de reais em ações trabalhistas a gente está tendo. Então, é um aumento, aumentou lá, teve um aumento de 43% e é muita coisa. É muita coisa para ações trabalhistas. Quem é que está ganhando com isso? Exato. Eu acho que só o empresário está perdendo com isso. Então, o empresário está perdendo 4 bilhões por ano. Com algo que podia ter sido evitado. Algo que podia ter sido evitado, né? Então, é gravíssimo. Próximo. E a novidade, né? A gente estava falando de novidade, a novidade é o E-Social, que também tem multa, né? Nós vamos falar um pouquinho do E-Social, o que é o E-Social, mas olha o último número lá, 181 mil reais de multa. Isso porque foi implantado há pouco tempo. Ele foi implantado em 2022, no início de 2022. Um ano. Exatamente. Então, ele começou a implantação, a obrigatoriedade, e muita gente não sabe disso, começou a obrigatoriedade em 2022, janeiro de 2022. Muito empresário ainda não sabe. Não sabe nem que está agora.
implantado. E começou 2023 já com multa, né? O que aconteceu com isso? Sem querer politizar a coisa, mas o e-social ele já tem décadas de história. Né? Eu me lembro que eu... É que foi adaptando, né? Não adaptando, foi introduzindo ele. Foi se implantando, né? Então essa história de se implantar o e-social já tem décadas, mas efetivamente começou em 2022. Então a obrigatoriedade foi em 2022, né? Durante o governo Bolsonaro. Porém, o e-social não é do governo Bolsonaro. Se ele tem décadas de implantação, vem de lá longe, vem dos governos lá do Lula e da Dilma, né? Então, isso foi uma grande, eu digo entre aspas, uma grande sacada do governo federal, né? Positiva ou negativa, a gente vai tirar a conclusão depois, de autofiscalização. Então, o que é o e-social? O e-social, a gente vai conseguir ver no próximo slide aí, Pode Carlão. pôr o próximo, Carlão. O e-social nada mais é do que uma base de dados para que o Ministério do Trabalho, a Previdência Social, a Receita Federal, o INSS, a Caixa Econômica Federal, para que esses entes federativos, esses órgãos do governo federal, eles busquem informações que a gente vai alimentar essa base de dados. Só faltou instalar a câmera. Exato. Big Brother do 1984. Exato. E eu não sei se o pessoal tem percebido que tá tendo uma falsa impressão de ausência de fiscalização. Como? Você é obrigado a passar tudo. Então, mas aí que está o detalhe. O pessoal não sabe que existe o e-social e está tendo essa falsa sensação de não fiscalização. E, na verdade, você está sendo muito mais fiscalizado. Foi isso que eu falei. Estou me sentindo lá no livro 1984. Só está faltando instalar a câmera. Né? Então, hoje nós temos na região de Barretos, Olímpia, Guaíra, Colina. Na nossa região aqui, nós temos um auditor fiscal. Que é o André Liu. Hoje ele está alocado, se não me engano, em Olímpia. Eu tive com ele há muitos anos atrás, numa fiscalização de um cliente meu, e tá só ele hoje. Tava o Job, tava os outros fiscais lá, então hoje só tem um fiscal. Mas qual é a fiscalização? Através do e-social. Ele não visita a empresa, mas a fiscalização está acontecendo de forma até mais rígida, efetiva. Exatamente. Então, o e-social, o que é? A gente, como empresa de segurança do trabalho, a gente é contratado para que a gente faça a documentação para essas empresas. Então, a empresa ou o empresário, eles nos contratam para que a gente faça esses documentos que são obrigatórios desde 1978 para empresas urbanas e de 86 para empresas rurais. Então, esses documentos que nós vamos falar daqui a pouco são obrigatórios desde essa época e a gente é contratado para fazer esses documentos. Com o e-social, nós precisamos passar esses dados direto para o governo federal. Então, a gente passa esses dados para o governo federal. Alimenta obrigatório. Sistema que fica com todos os dados ali. Exato. Então, aqueles entes lá, o Ministério do Trabalho, a Receita Federal, vai buscar esses dados ali. Então, tá saindo das nossas mãos. Tá? A gente está, por obrigação, a gente está tendo que informar o governo federal de tudo que acontece com a gente. Então, mas eu não vou informar aquela multinha lá de R$181 mil que estava escrito lá. Então, isso é uma autofiscalização, é essa grande sacada, né, entre aspas, do governo federal. Ou seja, você é obrigado por livre e espontânea força de pressão. Exato. Não tem como fugir. Exatamente. O próximo. Próximo, Carlão. Ali são os órgãos, né, os órgãos reguladores de normas, enfim. A gente, só para citar um pouquinho, né, o Ministério do Trabalho, Fundacentro, normas de higiene ocupacional, INSS, CREA também nos regula, né? E eu vou falar disso daqui a pouco. CREMESP. Por que CREMESP? Porque nós temos a medicina do trabalho, né? Então, fugindo um pouquinho do nosso ambiente de CREA, nós temos o CREMESP também, Anvisa, Corpo de Bombeiros, etc, né? O engenheiro civil tem muito contato com bombeiros também, né? Sim, então, sim. Próximo, Carlão.
Principais documentos. Aqui eu acho muito importante para os empresários eles terem ciência do que eles são obrigados a fazer. Então, é um programa de gerenciamento de risco, que são os riscos, né, o PGR, o PCMSO, que são os exames, todo mundo fala de siglas ali, são essas as siglas. Ó. O que são os exames, quais são os exames que cada função tem que fazer, o laudo de insalubridade e periculosidade, todo mundo fala de insalubridade, mas não sabe de onde sai, né? Então esse é o laudo de insalubridade e periculosidade, que é feito por um engenheiro de segurança do trabalho. Que também é interessante para a empresa, porque às vezes ele está pagando a insalubridade ou a periculosidade sem saber que aquele funcionário já não tem mais direito, mudou de cargo. Esse é um ponto que você foi cirúrgica. A insalubridade não é para ser paga. A insalubridade ela deve ser paga de forma eventual. Né? Todo mundo acha que, principalmente funcionário, né? Funcionário acha que deve receber a insalubridade. Não, o funcionário não deve receber a insalubridade nem periculosidade. O funcionário ele só recebe aquilo porque está trocando a saúde dele por 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Ele não teria direito àquilo. Exatamente. E a partir do momento que ele tem direito, olha, é muito interessante isso. O funcionário tem que perceber que a partir do momento que ele tem direito, ele está correndo risco. Exato. A saúde dele está sendo trocada por 10, 20 ou 40% do salário mínimo. É um absurdo a gente ter essa mentalidade ainda. Essa mentalidade assistencialista, né? Que a gente quer receber, mas não quer que a saúde da gente... Não estou nem ligando para a minha saúde, então. Isso é um absurdo. Né? Então, nós temos esse laudo aí. A aposentadoria especial. A aposentadoria especial também é um benefício que o trabalhador tem em relação às suas atividades, né? Então, se ele tem uma atividade que tem uma insalubridade, vamos dizer assim, de forma permanente, ele tem direito a se aposentar de forma antecipada, né? Sim. O laudo ergonômico ou a análise ergonômica do trabalho são outros documentos também, né? Que o empresário tem contato, é obrigatório. Todos os laudos ali são obrigatórios, tá? Então tem que fazer. Próximo, Carlão. O PPP tem sido falado, né? O PPP inclusive ultimamente. Eu te pedi um no ano passado, lembra? Exato. Pedi um para o PPP ele serve para aposentar, né? Esse é o documento que serve para mostrar para o INSS que você tem a atividade especial, que você teve a atividade especial na tua função lá e você vai utilizar aquilo para aposentar. Mapa de risco, CIPA, né? Todo mundo cita CIPA também, CIPA-TR quando é no trabalho rural. Ordem de serviço em segurança do trabalho, isso é muito importante, o empresário se atentar para isso, porque muita ação trabalhista ela é ganha ou perdida nesse documento. Parece pouco importante, mas é de extrema importância. Ali mostra o que ele foi treinado, um resumo do que ele fez, né? Se ele foi treinado ou não, se ele recebeu EPI ou não. Né? Então, um documento muito, muito importante. A permissão de trabalho, que eu coloquei até em vermelhinho ali, porque não é o PT, é a permissão de trabalho, né? Para serviço a quente, para trabalho em altura, para espaço confinado, precisa dessa permissão de trabalho. Quando a atividade ela é perigosa para a vida da pessoa, ele precisa. Essa permissão está baseada em tudo, né? Se essa pessoa realmente foi treinada, se ela é qualificada. Exatamente. Né? É um documento muito importante. Isso, de extrema importância, porque ali vai se evitar de acontecer um acidente por imperícia, imprudência. São termos antigos, mas são utilizados ainda. Imperícia, imprudência, uma situação de risco que o profissional de segurança do trabalho vai observar se tem o treinamento, se a pessoa foi treinada para aquilo, se a condição do ambiente de trabalho está boa para ele trabalhar. A partir dessa análise toda, é liberado o trabalho para ele. Sim. Então, assina-se essa permissão de trabalho e ele vai trabalhar. Então, é de extrema importância essa permissão de trabalho. Próximo. Treinamentos, né? Os principais treinamentos em relação à segurança do trabalho. Treinamento de integração, NR1, sim, treinamento de integração da NR18 também, na construção civil, a gente está com muitos engenheiros civis aqui, então treinamentos, né? Treinamento de máquinas, a NR12 já fala desses treinamentos, máquinas e equipamentos. Toda pessoa que vai operar alguma máquina, ela precisa ser treinada para aquilo.
né? Vai gerar uma situação de risco e ela precisa ser treinada para aquilo. Exato. Tratores, MUNC, colhedeiras, pá carregadeira, enfim. Pessoa que vai trabalhar com eletricidade, né? Instalações elétricas, NR10, ela precisa fazer NR10. Cabe uma observação, não só na NR10, mas em outras normas também. Hoje nós temos cargas horárias diferentes, distintas para cada tipo de treinamento. Está um pouquinho mais complicado, mas também está mais objetiva. As normas estão mais objetivas as normas de treinamento, né? Então, isso traz mais segurança. Traz mais segurança, né? Para todo mundo, para o empregado e para o empregador. Exato. Um empresário que vai tomar um prejuízo por conta de um treinamento de R$200, 300, 400, não sei quanto, mas é muito pouco, né? É pouco demais. Brigada de incêndio, toda empresa é obrigada a ter brigada de incêndio, sem exceção. A gente até conversou sobre isso um tempo atrás também, né? Sem exceção, e aí eu mando um abraço pro André Ponciano, lá do Belvedere. Ele sabe do que eu tô falando. A gente precisa fazer o treinamento lá do edifício. Então, toda empresa, sem exceção, ela precisa treinar os seus funcionários para incêndio, para primeiros socorros. Nós temos ali também trabalho em altura, né? A pessoa precisa ser treinada. E específicos da construção civil NR18. E tem muitos outros treinamentos que precisam ser feitos. Sim. Cada um com o seu risco, né, específico. Né? O próximo, Carlão. Os registros profissionais. Isso eu queria puxar um pouco a sardinha para nós, engenheiros, né? Porque existe um grande problema hoje na nossa área de saúde e segurança do trabalho, que são os registros profissionais. Na maioria das vezes, o profissional ele se registra no CREA, né? Se a gente está falando de engenharia, se registra no CREA e tudo bem, está tudo certo. Mas e a empresa que ele está trabalhando? A empresa prestadora de serviço em saúde e segurança do trabalho, ela está registrada? Assim como, é muito fácil de entender que, assim como uma empresa construtora, ela é de engenharia, portanto, ela precisa estar registrada, não só ela, mas o profissional, os dois, então, no CREA, né, ter o registro dos dois, assim é uma empresa de segurança do trabalho. Então, ela precisa, a segurança, o termo segurança do trabalho vem da engenharia. Tanto é que é engenharia de segurança do trabalho. Então, o termo segurança do trabalho, ele pertence à engenharia. Assim como o termo medicina do trabalho também pertence à medicina. Sim. Então, o médico, nós não temos nenhuma dúvida de que um médico, ele abre uma clínica e a clínica precisa estar registrada no CRM, no caso aqui do Estado de São Paulo é CREMESP, né? Então ela precisa estar registrada no CRM e o médico também precisa estar registrado no CRM. Isso não tem dúvida nenhuma, mas eu não entendo a dúvida que há em relação à segurança do trabalho, e esse termo é da engenharia. Então, se a empresa ela presta serviço de segurança do trabalho, ela precisa estar registrada, não só o profissional no CREA, mas também a empresa no CREA. E o que acontece, por que eu estou citando isso hoje? O que acontece é que a maioria das empresas existentes no mercado não são registradas no CREA. No seu caso, por exemplo, você tem que a tua empresa tem que estar registrada no CREA e também no CRM. E no CRM. Porque você também tem eu tenho os dois ambientes, de medicina do trabalho e de segurança do trabalho. Se eu não quiser ser registrado no CREA, então eu não presto esse tipo de serviço, simples assim. Se eu não quiser ter o registro, ser obrigado a ter o registro no CRM, eu não presto serviço de medicina do trabalho, simples assim. Então, não acho dificuldade nenhuma em se entender isso. Né? E qual é o motivo de eu estar falando isso? O profissional, ele precisa tomar cuidado em relação a que tipo de profissional ele está procurando, ele está contratando. Se ele está procurando um profissional, se ele está contratando um profissional que vai te suprir em relação a registros também, isso é muito sério, né? Imagina uma clínica que não tem registro no CRM. Que seriedade tem essa clínica? Pois é. Então, é complicado. Então, o empresário, voltando para o ambiente do empresário, o empresário precisa tomar cuidado com a empresa que ele contrata também, porque essa documentação ela pode ser considerada inválida. E aí ele só gastou dinheiro, porque o que ele fez não vai servir para nada. Não serviu para nada. Então, corre-se o risco daquela documentação que ele contratou, daquela empresa de segurança e de medicina do trabalho, estar sendo inválida.
Por falta de registro. Por falta de registro, isso é um absurdo. Mas tem muita empresa ainda em Barretos, por exemplo, né? Se a gente está citando Barretos, tem muita empresa que não tem esse registro, né? Eu tenho que dar os parabéns para as empresas que têm esse registro. E em Barretos hoje, nos dois, nas empresas que prestam serviço, não vou citar nomes aqui, né? Mas as empresas que prestam serviço nos dois ambientes, medicina do trabalho e segurança do trabalho, essas são só 2 empresas que têm registro nos dois. Isso é gravíssimo. Então, são só 2 empresas. Gravíssimo. Duro que, assim, é um tipo de detalhe, né? Um tipo de informação que não chega para todo mundo. Exato. Que não chega para o empresário. Então, assim, o empresário, ele contrata a empresa, mas ele não sabe desses detalhes. E é o que você acabou de falar. Ele vai investir para fazer toda aquela documentação que ele precisa. E aí ele sofre uma fiscalização. E aí eu vou te pedir também a documentação da empresa que você contratou. E aí, cadê? Não tem. Não tem. Isso é gravíssimo. E aí foi tudo jogado fora. Tudo jogado fora. É papel. Exatamente. É celulose, só isso. Celulose e tinta, né? Só isso. Então, isso é gravíssimo. E as pessoas precisam saber disso. Exato. Próximo. Eu coloquei alguns dados aí. Nós estamos chegando finalmente, né? Mas porque o pessoal já está tarde já, né? Então, o pessoal já quer jantar, ou se está jantando, quer dormir. Guerra do Iraque, 2003 a 2010. Nós tivemos ali total de mortes em 7 anos, 4.805 mortes na Guerra do Iraque. Só para efeito comparativo, nós vamos ver o que acontece em relação a acidentes do trabalho. Próximo, Carlão. Próximo, Carlão. Que foi? Travou? Nós temos um anuário. Esse anuário foi tirado em 2017, né? Eu peguei os dados de 2017 só para a gente ser bem modesto em relação a comparativo, né? Hoje está um pouquinho maior, mas olha o número total de mortes, acidentes, comparado com a guerra. Não, olha o por dia. Nós estamos muito pior do que uma guerra em relação ao acidente do trabalho. Então, isso é gravíssimo. Nós estamos lidando com vida. E volto a dizer, a vida, o nosso trabalhador é o nosso maior patrimônio dentro de uma empresa. A empresa não existe sozinha, sem trabalhador, sem vida. Então, olha como que nós estamos tratando. É absurdo, né? É absurdo. Volto a falar. É responsabilidade do empregador, mas é responsabilidade também do empregado. Isso está na NR. Tá. Né? Isso tá na NR na CLT, também. A CLT fala muito disso. A CLT é a mãe das NRs, né? Então, está abaixo da Constituição Federal, mas está acima das normas. Sim. Então, a CLT também fala disso, né? E acho que é o anterior, Carlão. Volta aí, Carlão. Você está com pressa, Carlão? Esse comparativo é a taxa de letalidade, né? A taxa de letalidade dá para a gente perceber 5 vezes maior do que uma guerra. É muito grande a questão Quase 6 mortes por dia em 2017. 2017. É muito grande, é muito grande. Então, nós estamos aqui num país de 220 milhões de habitantes, mas em relação a gente está vendo o comparativo ali de tanto de número absoluto quanto de porcentagem, né? De comparativo mesmo. Então, é assustador o que tem de acidente do trabalho. Quando acontece lá no vizinho, tudo bem, aconteceu no vizinho, mas quando acontece dentro de casa, isso é devastador. Quando acontece dentro da nossa empresa, é devastador. E assim, gente, a gente não pode pensar, mas olha, eu trabalho numa empresa, vamos supor que eu trabalho num consultório médico, não vai acontecer nada. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer uma água que cai no chão, escorrega, bate a cabeça. Pode acontecer. Pode acontecer, você quer ver uma coisa que pode acontecer dentro do consultório médico? Uma pessoa, ela se tornar soro positiva por conta de um acidente com pérfuro cortante. Tá vendo? Então, assim, pode acontecer em qualquer lugar. Não é necessário num lugar de alto risco. Eu sempre costumo falar, né? Eu fiz estágio em Angra. É um lugar de alto risco. Só que a segurança do trabalho daquele lugar... Meu Deus, o que é aquilo? Foi por causa da segurança do trabalho de Angra dos Reis que eu me apaixonei pela segurança do trabalho. Porque as regras, tudo é tão perfeito, que você fala assim... E dá de 10-0 da segurança que era praticada quando eu visitei as hidrelétricas. Não sei como é hoje.
Mas naquela época dava de 10-0 numa hidrelétrica. A gente se apaixona por regras porque a gente é Não engenheiro, né? É. Mas antes de ser engenheiro, a gente também é ser humano e a gente quer burlar as regras. E como brasileiro, a gente quer dar um jeitinho, né? Exatamente. Então é complicadíssimo isso, né? Exatamente. E o próximo, Carlão, eu acho que diante disso tudo, eu coloquei ali uma frase, né? Uma frase do Benjamin Franklin, que fala do detalhe, né? A importância do detalhe. Eu tenho isso na minha vida, o detalhe, a força do detalhe. Conta uma historinha ali de uma guerra que foi perdida por conta de um cravo de ferradura. Então o cara não bateu direito a ferradura, perdeu a ferradura, o cavalo foi perdido, depois o cavalo perdeu-se, né? O cavaleiro perdeu também. Depois a batalha foi perdida. E depois da batalha, o reino foi perdido e tudo por conta de um cravo de ferradura. Quer dizer, borboleta. O efeito borboleta, exatamente. Então, essa é a força do detalhe. Então, a gente não pode perder de vista o foco no detalhe. O detalhe é importantíssimo para o nosso assunto, né? Se a gente está falando de engenharia em geral, os engenheiros sabem o que é o detalhe, né? Uma casa de vírgula faz muita diferença. E o empresário também. O empresário ele precisa ter foco no detalhe também, porque isso pode gerar um acidente com morte, com óbito. E, volto a dizer, um acidente com óbito dentro de uma empresa é devastador. Não queiram saber o que é um acidente com óbito dentro de uma empresa. A empresa, todos que estão dentro de uma empresa depois desse óbito, não são a mesma pessoa mais. Fica para o resto da vida isso. Isso fora a família da pessoa, né? Exatamente, marca. Exato. Marca. E a gente vê, né? A gente tem... O André comentou aqui que a desinformação é muito grave. A gente vê, as coisas acontecem perto da gente, né? Já aconteceu várias vezes aqui na nossa cidade, na região. Exato. E tudo isso vai marcando a gente. Exato. Né? Então, não tem como. Antes da gente finalizar, vamos voltar lá para a pergunta da Élita. Qual foi o acidente que mais te marcou, né? Olha, eu participei de poucos acidentes, na verdade, né? Graças a Deus eu não tive tanta experiência com acidente em si. Já verifiquei acidentes depois do acidente acontecido, né? Mas na hora do acidente é pouco, né? A gente é acionado, a gente orienta que se acione quem de fato tem que estar no acidente, que é o corpo de bombeiro, o socorrista, enfim. Sim. Mas teve um cliente meu que o funcionário ele se acidentou, ele foi subir em cima de um trator e no trator tinha a caçamba atrás e ele enroscou o pé na caçamba e caiu de cabeça. No que ele caiu de cabeça, no meio do campo, sol, no que ele caiu de cabeça já ficou. E todo mundo desesperado, né, perguntou, e aí, o que eu faço? Isso foi lá em Colômbia, numa fazenda em Colômbia. Me ligaram. E eu fui correndo pra lá, peguei o carro e fui pra lá. E o cara ainda tava no chão nessa hora. O que a gente fez? A gente ligou pro resgate, né? E fizemos uma tendinha pra ele lá, pra que ele não ficasse no sol, esturricando lá, porque a gente não pode mexer. A pessoa caiu de cabeça, não pode mexer na pessoa, porque senão ela pode ficar paraplégica, né? Minorar o dano, né? Então, por isso não pode mexer. E esses minutos que foram passando, isso me trouxe uma angústia muito grande, porque o quanto a vida é curta, o quanto que a vida é sensível em relação ao acidente do trabalho. Um acidente ele pode deixar a pessoa com sequela pro resto da vida, pode mudar a pessoa pro resto da vida. Tudo, então, né? O pior acidente que mais me chocou foi um acidente de trânsito, que também não deixa de ser um acidente de trabalho, porque tem muito trabalhador que está no trânsito também. Então eu tive um acidente de trânsito que me chocou. No trajeto, né? No trajeto, ou o motorista, por exemplo. O motorista ele pode sofrer um acidente que acaba sendo um acidente do trabalho. A gente teve a morte de um mototaxista essa semana. Essa semana, acidente do trabalho. Exatamente. Acidente do trabalho. Então, o que mais me chocou foi o acidente de trânsito. Mas o que mais me deixou sensível em relação ao acidente é ver o acidentado nesse acidente na fazenda. Esperando pelo resgate. Alguma coisa, né? Exato. Você me fez lembrar de uma situação que eu presenciei também uma vez, num acidente na rua. A moça ficou caída naquele chão quente. Exato. E eu lembro que nós pegamos uma sombrinha, a gente foi lá e tampou assim em volta dela, sabe, para tentar amenizar para ela. Exato. Porque, né, nossa, realmente aquele tempo de espera, ele é agoniante. Nossa, né? é uma coisa que te agonia de uma tal forma, te mexe
te mostra que você é quase sem função, impotente, né? Exatamente a palavra. Você é muito impotente nessa hora. Então esses foram os 2 casos que mais me chocaram. E assim, né, quando a gente fica sabendo também que houve alguma coisa, machuca demais. Esse dia do soterramento lá do trabalhador foi um negócio que acho que mexeu com a cidade. Sim. A morte do mototaxista essa semana, né, ele era um cara bastante querido, mexeu também com a gente. Pois é. Então, é aquela história, todo cuidado é pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. Tudo, né? Muito pouco. Uma saída aqui pra rua e um degrau não visto pode ser uma diferença na nossa vida. Então a gente precisa ter atenção. Os detalhes, né? É os detalhes ali que a gente viu. Exatamente. Tarso, a gente está chegando ao final. Acho que eu falei demais. Não falou. a gente não. Eu quero te agradecer em nome da Casa dos Engenheiros e Arquitetos por você ter vindo, por você ter, né? Nossa, acho que você passou tanta informação bacana pra gente, para abrir os olhos das pessoas mesmo. Quero agradecer a Cris também, né? A Cristiana, que foi ela que falou para mim, chama o Tarso, leva o Tarso para falar sobre esse assunto que é tão importante. De presidente para presidente. De presidente para presidente. E o mais legal, assim, enquanto você falava tudo isso, uma coisa que estava vindo na minha cabeça aqui toda hora é o seguinte: esse programa agora vai para a TV Câmara. Legal. Né? Então, não na semana que vem, na outra, ele vai ser reprisado na TV Câmara na terça-feira. E aí, a população, né, muita gente assiste a TV Câmara, né, tem uma audiência muito boa. Então, é uma forma da gente levar essa informação para a população e abrir os olhos das pessoas. Exato. Né? Então, você estava falando, eu fiquei pensando, falei, gente, que legal, né, a gente poder levar isso para a população, para que realmente, às vezes, a gente tem conhecimento das coisas, mas passa batido. Exato. E às vezes a gente nem imagina certas coisas, então Exato. a gente precisa conhecer. Exato. E informação também, eu levo uma coisa para minha vida também, que a informação, se é uma informação profissional, lógico que você vai cobrar pelo aquele serviço, tudo bem, é a tua profissão. Mas informação, quando a gente guarda uma informação e não repassa essa informação, a gente está se tornando pobre. A gente se torna mais pobre quando a gente guarda a informação. A informação, ela serve para ser passada. A informação, quando ela é repassada, a gente se enriquece, né? Então, informação não é para ser guardada, é para ser repassada. É gostoso, né? Compartilhar, uma delícia compartilhar, adoro. Muito bom. Obrigada, viu, Tarso? Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez, obrigada a vocês que assistiram. O Tarso respondeu aí a pergunta da Elita, falamos aí, né, dos comentários do André. O André que esteve aqui com a gente há um tempo, mas, né, logo volta. Ele tá falando aqui, ó, excelente bate-papo, grande conhecedor da área, parabéns. Também acho, hein? Sou fã dele. Sou fã. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que assistiram. Lembrando, né, esse programa depois vai para a TV Câmara também, que é uma oportunidade que a gente tem de mostrar tudo isso para a nossa população também. Fico por aqui. Quinta-feira que vem a gente tem uma palestra também online muito interessante, com uma pessoa aí que a Cristiana descobriu nas redes sociais, um engenheiro aí de muito destaque. Vou começar a divulgar para vocês amanhã. Ele vai falar sobre algo assim que, né, os engenheiros precisam saber também. Vai ser bem legal. Deixa eu até adiantar aqui, ó. Que eu sei que o André é curioso. Ele vai falar, né, trocando em miúdos. André é curioso. André é curioso. Trocando em miúdos, ele vai falar sobre como aferir obras no portal do ECAC da Receita Federal. Isso é um assunto bem interessante. O nome dele é Gabriel Henrique. Ele é engenheiro civil e é especialista em regularização de obras. Ele não é de Barretos, nós achamos ele, convidei ele prontamente, né? Eu participo, eu fico muito feliz porque a gente vê que as pessoas estão valorizando o podcast, né? E a Casa dos Engenheiros também. E a semana que vem a gente vai ter essa palestra com ele. Então já fica aí, já contei, tá, André? Não fica curioso. Tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo para vocês e até semana que vem.